Senhor, podeis sentar. Convidaria a igreja aleluia, a meditar numa palavra, aleluia, que se encontra lá no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no último capítulo, o capítulo 13, e o versículo 14. Uma palavra devocional nesta manhã. Glória ao Senhor. E diz assim a palavra do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aleluia. Glória. Você crê nisso, amado? Aleluia. Então, amado, o escritor de Hebreus está mostrando exatamente, não é, o nosso futuro, qual será o fim, na realidade. Não é? Então, nós iniciamos esse ano, não sei cada um que está aqui, com um propósito do seu coração. Nós não podemos colocar o mesmo propósito de ficar sempre a mesma coisa, mas este ano eu quero ser diferente. Eu não sei se você pensa assim, eu quero ser diferente. Eu quero fazer algo diferente para o Senhor, porque eu sei que a qualquer hora Ele vai voltar. Amém, amado? Então, nós temos que pensar exatamente num alvo, estabelecer um alvo. Nós, este ano, não falamos nem nesses alvos que nós poderíamos ter estabelecido, né? Mas nós sabemos que o alvo é um objetivo, né? É uma meta, e a vida normalmente é feita de alvos. Sempre você pensa e diz, eu vou fazer assim, e Deus é quem nos ajuda. Jesus Cristo é quem nos ajuda. Amém, amado? Até nas profissões, nós vimos um atleta, ele, quando vai fazer qualquer coisa, ele tem que mostrar ou colocar no seu coração um alvo, né? Estabelecer exatamente este alvo. E é o que nós estamos fazendo. Um homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem que ter normalmente este alvo, sabendo nós, como disse o escritor de Hebreus, né, nós vamos buscar a cidade que há de vir, porque a palavra nos garante que tem uma cidade maravilhosa, não é? Aqui é tudo passageiro, não é? Por mais que muitos dizem assim, não, demora demais, mas tudo é uma passagem, e nós temos que nos preparar para a cidade que há de vir, não é? Glória ao Senhor. E Paulo, um exemplo que a Bíblia nos mostra, é que Paulo sempre falava sobre os seus alvos. Sabemos nós que a Bíblia diz que o homem planeja e Deus é quem executa, não é? Glória, Deus está executando algo que você planejou, aleluia, há tanto tempo, nem se lembra mais. Glória ao Senhor. E a Bíblia nos mostra lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, não é? No capítulo, se eu não me engano, no capítulo 9, versículo 26, quando ele diz assim, portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Então ele não está indeciso, nem está batendo no ar em vão. Ele tem uma meta, um alvo, não é? E nosso alvo não é somente o céu. O nosso alvo é como nós agradamos ou servimos a um Deus que nos leva para o céu. Amém, amado? Paulo também falou aos Filipenses, quando ele disse assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Com certeza Deus vocacionou cada um que está aqui, não é? Cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, não é?
Glória ao Senhor. E a outra coisa é a gente ter sempre um espírito de disciplina. O que está acontecendo hoje, amada igreja, é que o povo está perdendo a disciplina que está sendo, muitas vezes, influenciado pelo mundo, não é? E nós podemos ver que o mundo, as maiores metas, os maiores atletas, aqueles que alcançam o alvo mais facilmente nesta vida, eles sempre foram disciplinados. E Deus, não é, se agrada do seu servo que é disciplinado, não é? Podemos dar exemplo, por exemplo, um militar. Quando um jovem se inscreve para ser um militar, ele tem que passar por uma disciplina. Às vezes até muda o comportamento que nós levamos em casa. Talvez as mulheres não entendam muito isso que eu estou falando, mas os homens entendem. Porque quando o camarada entra no exército, eu não servi o exército, mas participei de toda a seleção, que hoje em dia não estou nem participando, mas naquela época a gente tinha que passar por uma disciplina para poder entrar no exército. Tinha homem que chorava, porque nunca fez nada, não é? Eu me lembro quando um sargento chegou e disse: quais os motoristas que tem aqui? A gente estava se apresentando, 3.000 homens naquele tempo. Ou você observa hoje como tem jovem, né? Aí ele dizia: quais os motoristas que tem aqui? Aí veio uns 100, se apresentou, motorista, 18 anos. Aí ele disse: e quem também está fazendo a preparação para motorista? Aí outra turma grande se juntou. Ele disse, olhou para o cabo, disse: traz aí as carroças. Aí lá vem os cabos, tudo com as carroças de mão. Cada motorista pega a sua. E os que estão aprendendo vão encher, aí tem um monte de terra já preparado para isso. Era o cabo enchendo e os motoristas levando. Tinha cabo que chorava, nunca fez isso na vida, não é? Mas ele se ofereceu como motorista. E isso era para entrar na disciplina. Outros mandavam se deitar e sair, andar uma caminhada dentro dos espinhos, né, caminhando. Então, muitos faziam esse tipo de trabalho e achavam ruim, nunca fizeram na vida, mas um dia vai fazer. Por isso que o pai que prepara o filho em casa para todas as coisas, quando ele precisa, não há mudança, não é? É mesmo assim. Você crê assim? O esportista, o artista, o músico, não é? O músico, quando entra na escola de música, ele vai passar por uma disciplina, não é? Uma disciplina rígida, para poder, por exemplo, até uma bailarina, não é? Quando entra na escola do balé, ela passa por uma disciplina de horário, de tempo, né? Até de alimentação. É mesmo assim. Glória. E por que nós não entramos numa disciplina, né, quando nós estamos ingressando para servir um Deus tão maravilhoso como Jesus Cristo, não é? A disciplina da vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia, igreja, sobre Daniel. Daniel era jovem, foi chamado, foi levado para a Babilônia. Mas quando Daniel chegou na Babilônia, ele fez uma meta, um alvo, não é? E o alvo dele foi sobre a dieta. Ele disse: eu não vou me alimentar pelas iguarias do rei. E pediu verduras, né, para se alimentar. Então, tudo isso é uma disciplina feita pelo povo de Deus. E costumamos dizer que a igreja é uma continuação da família. Se a família tem uma criação errada, não é, sempre entra na igreja com esse erro, não é, com essas influências, não é? Costumamos sempre ver estas coisas, não é? Glória ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele falando também aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 25 e o 27, Paulo diz assim: todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para
avançar, não é? Uma coroa corruptível. E nós, porém, é a incorruptível. Então, o homem de Deus está à procura de uma coroa incorruptível. Ele disse: antes, sob julgo de meu corpo, e a reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, Paulo, quando escrevia isso aos Coríntios, ele estava mostrando exatamente um exemplo, né, de alvo, de disciplina, que disciplina é um compromisso. E nós temos esse compromisso com o nosso Deus tão maravilhoso. Amém, amado? Toda honra, toda glória é para Ele. Vamos louvar a Ele na beleza da sua santidade, não é? Nesta manhã tão maravilhosa. Não importa, amado, quem veio, quem não veio, o que importa é quem está aqui para ser consagrado por esse Jesus Cristo, não é? Nós temos que olhar por este lado, não é? Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Nós iremos fazer com toda a dedicação, com o nosso coração. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quantos vieram adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que já está aqui a receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Para nós é motivo de alegria, né? Estarmos aqui dando as primícias ao Senhor Jesus. É privilégio nosso o Senhor nos conceder essa rica oportunidade de estarmos aqui, né? Onde deixamos os nossos afazeres e viemos para buscarmos a melhor parte, né? Aleluia, louvado seja Deus. Creio que nós estamos no papel de Maria, né? Aleluia. Nos pés do Senhor Jesus. Glória. Daquele que muda a história, daquele que supre as nossas necessidades, daquele que tem o poder de nos consolar. Aleluia. Que muitas vezes nos encontramos fracos, triste, mas na presença dele até a tristeza salta de alegria. Aquele que tem sido provisão, aquele que não tem nos deixado faltar nada, mesmo em meio às dificuldades da vida, ele tem nos surpreendido. Eu sou prova disso. Aleluia. Então vamos nos desprender de tudo e vamos, aleluia, nos prostrar, nos rendermos diante dessa presença maravilhosa. Não na presença do homem, do político, não, mas na presença daquele que quando promete, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aleluia. Porque, aleluia, a vontade é dele. Aleluia. E ele tem para nos dar. E o bom de Jesus é que ele dá e não lança em rosto. O homem tem uma tendência a abençoar o homem e passar, né? No rosto. Eu fiz, eu dei. Mas Jesus não, ele tem prazer. A Bíblia diz que ele tem prazer em nos abençoar. Aleluia. Com toda sorte de bênção. Aleluia. Aleluia. Isso é privilégio, amado, meu e seu. Aleluia. Então vamos adorar ele nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe, Deus. Som dos corações que aqui estão, Pai. Tu sabe como se encontra, Senhor, nessa manhã. Mas nós resolvemos escolher a melhor parte. Estamos no papel de Maria aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Adore comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez.
canta, Senhor. Cante adorando. Eu me rasgo por inteiro, por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos. Declare: não posso viver. Então declare quem reconhece. Quem já pisou dos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou dos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: toda autoridade foi nos dada para pisar em serpente e escorpiões. Aleluia. Então abra a tua boca, irmão, porque Deus te deu, Deus me deu autoridade, aleluia, para fecharmos boca de leão que se levantar contra nós, contra a nossa família. Aleluia. Não precisa de ninguém não, é eu e você. Aleluia. Então vamos cantar: quem já pisou, quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu queria cantar mais uma vez, Felipe, do começo. Eu me rasgo. Vamos cantar, igreja, crendo, aleluia, crendo, aleluia, que Ele está a receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Então cante assim: eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu pisar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos. Declare: não posso viver. Quem já pisou dos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou dos santos em outro lugar
pisou aí, amado? Quem já pisou, né? Quem já provou dos santos, em outro lugar, não sabe mais viver. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele habita em mim e em você. E se nós formos, Senhor Jesus, amados irmãos, usarmos tudo aquilo que Deus depositou na minha vida e na sua vida, com certeza a minha vida e a sua vida seria diferente. Amém? Porque a autoridade dada por Jesus, amado, não é pouca coisa não, viu? A Bíblia diz que é poder de Deus. Aleluia. E muitas vezes fechamos a nossa boca, deixamos coisas se levantar e não tivemos coragem de abrir a nossa boca, onde Deus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões, todo dardo inflamável do maligno, quando se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. Precisamos ser mais ousados, viu? Aleluia. Precisamos ser mais ousados daquilo que Deus confiou e depositou no meu e no seu coração. Amém? Que é coisa grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então você vai dizer assim: vem agora, Espírito Santo. Nós estamos aqui nesse lugar para rendermos graça, render louvores à pessoa bendita de Jesus. Aleluia, que tu venha nos encher com a tua presença, que tu venha sondando, tirando tudo aquilo que impede a verdadeira adoração nessa manhã, Deus. Tu sabe como vidas chegaram aqui. Aleluia. E se estão aqui, é porque estão precisando de um socorro teu, estão precisando de uma providência tua, de um agir de Deus. Aleluia. Mas que tu venhas fazer não a nossa vontade, mas que a tua vontade prevaleça, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa. Por mais que a gente não entenda hoje, mas vamos entender no amanhã. É boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos adorar mais uma vez o nosso Deus, o nosso amigo Espírito Santo. Então cante adorando. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Deus é teu este meu coração. Vem, recebe nessa manhã a minha adoração. Recebe, Deus. Eu quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. A minha vida eu entrego, Deus, em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando o teu amor ele envolve o meu viver. Toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo. Renova, Deus, vem me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, faça o seu querer, Espírito Santo. Aleluia, vem agora. Vamos cantar mais uma vez nessa manhã. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Entrega a tua vida, entrega os teus problemas nas mãos de quem pode solucionar. Aleluia, aleluia. Entrega, confia e descansa. Aleluia. Vem, recebe hoje A minha adoração. Declara: eu quero ser oferta viva em
meu Pai, a minha vida eu entrego em tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor envolve o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer lá naquele lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, faz o teu querer, nos envolve, Senhor, renova a tua igreja, renova as promessas, ó Deus, dando ousadia, ó Pai, dando intrepidez, Senhor. Espírito Santo, aleluia. Você pode aplaudir, glorificando, dando um brado de glória, irmãos. Abre a tua boca santa e glorifica esse Deus. Aleluia. Como foi aberto o culto, nós estamos aqui de passagem, isso vai passar. Aleluia. Há uma pátria que nos aguarda. Aleluia. A Bíblia diz que não vai haver choro. Aleluia. Não vai haver dor. Não vai haver mais morte, não. Aleluia. Então se alegre nessa manhã, independentemente da situação, se alegre. Aleluia. Nós somos peregrinos. Nós não estamos aqui, aleluia, para ficar, não. Amém? Aleluia. Vamos, aleluia, adentrar os céus. Não sei nem se é ela mesmo. Amém? Então vamos adorar Ele com essa canção, para você alegrar o seu coração. Aleluia, que tudo aqui vai perecer. A Bíblia diz: tudo passará, só não passará essa palavra, essa promessa, a qual Deus está reservando para mim e para você. Aleluia. Louvados. Isso é quem tem me alegrado, amado, porque se eu fosse viver por vista, eu já tinha desistido de tudo. Aleluia. Mas eu vivo por fé. Aleluia. Eu vivo pelo aquilo que Deus tem me prometido. Aleluia. Que a Bíblia diz que vai passar, vai perecer, menos as palavras dele. A promessa na minha vida, a promessa na tua vida. Então se alegre nessa manhã e canta assim comigo. Além do rio raso, imagina aí, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Escute, nunca mais tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Você vai cantar mais uma vez, que é para você crer mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Escute, verei o grande rio da vida, claro, claro.
nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Declare: nunca mais, nunca mais. Com toda ousadia e convicção. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul. Aleluia. Sabe qual é o segredo, meu e seu, amados? É perseverarmos. Amém? Já foi dito também dessa manhã. É estar olhando para o alvo, que é Jesus. Já foi falado: o que for santo, se santifique cada dia mais. Aquele que for sujo, que cada dia se suje mais. Aleluia. Mas nós vamos adentrar o céu celestial, porque, aleluia, há uma promessa e nós devemos nos apropriarmos das promessas a qual o Senhor fez e reservou para a minha vida e para a sua. Não é fácil, não foi fácil para Jesus, não, aleluia, para o santo, para aquele que veio, mas ele venceu. Como homem, ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele nos prova que a gente pode vencer. Aleluia. Porque nós temos um Deus que nos segura pela sua potente mão. E aleluia, que quando nós caímos, ele está ali pronto para nos levantar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém, amados? Aleluia. O crente, ele tem um compromisso com o Senhor, não é? Sabemos que nós, amados, temos grandes privilégios, não é? Coisas que o Senhor nos preparou grandiosamente. Temos o direito, não é? Nós temos direito, não é? Glória. Pela palavra nós recebemos muito isso, temos o direito. Mas pela palavra nós temos também o dever para com Ele, não é? Temos o dever. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Gostaria simplesmente de falar sobre esse dever do cristão. Glória ao Senhor. Vimos ontem os pastores de João Pessoa, eles estavam enfurecidos, sem aceitar, não é? E na reunião com a prefeitura, estava 1/3 dos pastores, e faziam perguntas ao prefeito, por que teria que fechar as igrejas e deixar os bares abertos, não é? Por quê? Aí ele disse assim, mas vocês saibam, ele disse ao prefeito, saiba que nós somos treinados para obedecer. Nós somos treinados para obedecer. Mas nós estamos indignados com a indiferença. Parece que é uma perseguição religiosa. Diz assim a ele. Isso é uma perseguição religiosa. Porque no lugar que nós adoramos a Deus, que tem todos as obediências, obrigações que nós fazemos
de acordo com o distanciamento, com as normas criadas pela própria prefeitura, e vocês mandam fechar, aonde nos lugares que não tem nada, ficam abertos. Por quê? Aí depois ele olhou assim e disse: saiba que nós também votamos, mesmo desse jeito. E quem estava falando isso foi um líder lá de João Pessoa. Glória ao Senhor. Mas, verdadeiramente, a gente pode observar, né, como é difícil para o cristão, para o crente, não é? Mas o que nos alegra, amado, é porque nós temos, não é? Como foi falado aqui no Hebreus, temos uma cidade prometida, não é? No ar de vir. Glória ao Senhor. E eu gostaria de ler esse texto para a igreja nesta manhã, nessa consagração, que se encontra no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e nós vamos ler a partir do versículo de número 15, quando o apóstolo diz assim: evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Ao contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos, né, sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezai as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que palavra, não é? Que palavra, não é? Glória ao Senhor. Nós sabemos, amado, que nós temos um dever diário, apesar de que, muitas das vezes, muitos não cumprem os deveres diários, não é? Ou acumulam os deveres para fazer tudo de uma vez e terminam não fazendo, não é verdade? Esse é o que fala na palavra. Mas no dever diário, o primeiro que nós podemos citar é ler a palavra. Porque a palavra é a verdade. E nós precisamos, amados, nos alimentar da palavra, não é? Nós podemos dizer que muitos não esquecem de se alimentar, não é? Do alimento, vamos dizer, como dizia, material, porque é uma necessidade, ninguém vai se esquecer. Mas precisamos entender, amado, que o espiritual também é uma necessidade, não é? E nós precisamos ler a palavra. O interessante é que Neemias, ele escreveu no seu livro, no capítulo 8, versículo 18, quando Neemias disse assim: dia após dia, do primeiro ao último dia, Esdras leu na lei de Deus, celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia, segundo o prescrito, houve uma assembleia solene, ou seja, reunidos e se alegraram na palavra do Senhor, lida dia após dia, não é? Glória. Nós temos um dever diário, não é? De orar. Esse é um dever diário. E muitos costumam, assim que se acorda, já elevar as orações ao Senhor, não é? Outros, quando vai dormir, e outros oram sem cessar, que é o mandado da palavra, não é? O salmista, no Salmo 61, versículo 8, ele disse assim:
ou melhor, 88, versículo 9. Salmo 88, versículo 9. Ele disse: a minha vida desmaia por causa da aflição. Ó Senhor, a ti clamo o dia todo, estendo para ti as minhas mãos. Quando o salmista diz que estendo para o Senhor as mãos, é uma atitude, não é, de honra, de pedir, não é? Uma atitude de clamor, mas quando Deus estende as mãos, essa muda tudo. É uma atitude, não é, de abençoar, não é, de transformar, não é, de trazer, de levar aquilo que Ele quer, que está no seu coração, não é? Glória ao Senhor. E também, amado, um dever diário de vigiar. O povo não está vigiando, ora sem vigiar, mas ele disse: vigiai e orai, não é? Lá no livro de Provérbios, livro de sabedoria, no capítulo 8, versículo 34, está assim escrito: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, disse Deus, não é? Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, não é? Então o homem está o tempo vigiando a chegada, a entrada do nosso Deus, porque Deus está às portas, não é? Glória ao Senhor. Falando também do dever diário, nós temos o levar a cruz, não é? O Evangelho diz que o levar a cruz é um dever diário de todo o crente. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, ele disse assim: então disse a todos, quem foi que disse? Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, não é? Nós temos a cada dia seguir Jesus, independente da situação, não é? Porque Jesus, quando veio para fazer algo por nós, ele não olhou a situação, ele seguiu acima de tudo, deixou a sua glória e desceu para derramar o seu sangue no nosso lugar, né? Ser o substituto. E ele pede para todos que queiram seguir ele também, deixe a sua cruz e siga diariamente ao Senhor. Muitos dizem assim: mas por que tu vai para ali? Por que tu vai para cá? Por que tu vai fazer isso, né? Eu vou fazer tudo isso e vou assim por causa de Jesus, não é? Ele é tudo na nossa vida. E também a palavra nos ensina que um dever diário para o crente é exortar. Nós precisamos aprender a exortar os outros. Apesar de que o humano, a carne, quer sempre humilhar, não é? É sempre humilhar. Mas a Bíblia nos fala sobre exortar. Até o escritor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, o escritor de Hebreus diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque o pecado é verdadeiramente um engano. Então, o que está ensinando? Que quando nós vemos uma coisa errada, precisamos não ficar calado. É ir àquela pessoa e exortar pela palavra. Olhe, o pecado é um engano, não é? O nosso Jesus é a verdade. Foi esta carta que João escreveu, a segunda carta dele, que nós iremos ainda se referir no dia de hoje, não é? Vamos louvar mais uma vez ao Senhor, não é?
aquela que ele já sabia, não é? Que ele já sabia. Glória a Deus. Ele já sabia que a gente ia passar. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados? Vamos cantar essa canção. Preciso de uma bênção, Chico. Tu precisa? Eu também. Eu e minha casa. Precisamos. Quantos não precisam de bênção do Senhor? Glória. Mas nós viemos no canto certo, adorar a pessoa certa, o dono da bênção. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos cantar essa canção com júbilo, com alegria no nosso coração. Porque eu creio da maneira que você chegou, amados. Você só sai se quiser. Se você tampar os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, se você tampar, com certeza você vai sair da mesma forma que você chegou. Agora, se ele estiver aberto, com certeza o Espírito Santo já ministrou, porque ao meu coração ele já ministrou. Então, eu creio que ele ainda vai falar muito mais. Então, esteja atento. Não queira sair da mesma forma que você chegou. Não. Aleluia, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não reúne o seu povo e os lançam de mãos vazias. Aleluia. Aonde Ele juntava o seu povo, com certeza cada um saía com seus molhos cheios. Aleluia, com a sua porção, aleluia, a qual estava precisada. Glória a Deus, então vamos cantar com alegria. Amém. Aleluia, vamos bater palma, que é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Já dá alva luz, o dia a raiar. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção mudou e jamais desistiu. Escute, não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma vez e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir, Jesus. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma vez e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Oh, aleluia. Receba o toque do anjo nessa manhã. Aleluia, seja cheio. Aleluia, seja, aleluia, regozijado. Não largar o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoados ele foi. Preciso de uma vez e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca, Senhor. Toca na vida dos meus irmãos nessa manhã. Aleluia. Aquilo que Ele veio buscar da tua parte, aquilo que Ele está a precisar, Senhor. Aleluia. Dispensa agora, pelo poder que há no teu nome. Preciso de uma vez e não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Oh, aleluia.
Deus abençoado, pelo poder que há no nome de Jesus. O Deus que abençoa, o abençoador, receba no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus Cristo. Amém, amado? Aleluia. Vamos meditar numa palavra novamente nesta manhã. Uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de João. Talvez essa carta, muitos não falaram nessa carta. A segunda epístola de João. Queria que a gente meditasse o versículo de número 9, que é um capítulo só, não é? Uma carta tão pequena. No versículo de número 9, observe o que João disse, não é? Aleluia. Nós sabemos que João era chamado, não é, o apóstolo do amor, não é? Era o amado, não é? E João foi quem mais se preocupou com essas coisas e também com os falsos mestres, os maus ensinamentos. E João, no versículo 9, observe bem nesta manhã o que é que João diz. Ele disse: todo aquele, não é só alguns, todo aquele que ultrapassa, em outras versões dizem, todo aquele que não cumpre, ou todos aqueles que não obedece, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não persevera, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Maravilhoso Deus, que nesta manhã, meu Pai, que Tu possa trazer grandiosamente aos nossos corações esta palavra verdadeira, a verdade, porque Tu, meu Senhor, és a verdade, para que o Teu povo persevere na verdade, na doutrina de Jesus Cristo. Meu Senhor, a honra e a glória é para Ti. Amém, amado? Amado, nós vimos uma carta tão pequena, mas uma mensagem tão grande, não é? Porque o interessante é que João, quando ele escreveu essa carta, que naquela época era a época de perseguição, e João, usando as estratégicas, João chamou a igreja de senhora, talvez para que ele pensasse, se essa carta sair, ela foi escrita para uma igreja local. Se antes de chegar à igreja local, alguém pegue esta carta, não vai entender o que ele está dizendo, porque se ele dissesse, eu, João, escrevo a igreja tal, ela seria extraviada talvez, se fosse pegue para que não chegasse àquela posição. Mas João diz no versículo 1, o presbítero, o presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Você observa que profundidade João escreveu, não é? Ele diz que ama a verdade e que todos que amam a verdade, não é? Também. Ele disse no versículo 2, por causa da verdade que permanece em nós
e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco na verdade e amor. Quer dizer, o que João está dizendo, que permanece não só no amor, mas também na verdade, não é? Não é somente na verdade sem amor, não, sem amor sem a verdade. Tem que ser na verdade e no amor. Porque a verdade, nós sabemos que é Jesus Cristo. Este é a verdade, porque Ele mesmo disse: eu sou, não é, o caminho, a verdade e a vida. Então, com isso, nós sabemos que Jesus Cristo não é somente, não é, a verdade, mas Ele é também o caminho e é também o amor, não é, e a vida, porque a vida pertence a Ele. Observe que Ele disse que senão serão conosco em verdade e amor. Observe uma coisa muito interessante, né? Glória ao Senhor. No versículo 1 ao versículo 3, ele dá as saudações. E nestas saudações ele explica exatamente o que ele está falando, não é? O significado, a finalidade da carta, não é? E a partir do versículo 4 até o 6, ele descreve o amor fraternal. Mas observe uma coisa muito interessante que Jesus tinha colocado no meu coração. Ele disse: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentro os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ele entra nesse amor fraternal falando de um elogio, não é? E João começa fazendo um elogio, dizendo que se alegrou sobremaneira em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Isso quer dizer que também entre eles não tem aqueles que andam na verdade. Nós precisamos entender isso, não é? E ele disse, e agora, no versículo 5, ele disse, e agora, Senhora. Observe que ele está usando o nome da igreja de Senhora. Você observa que Paulo também usou estratégia. Paulo chamou a gente de edifício, não é? Não foi edifício? Ele chamou, usou outros termos de falar sobre os crentes, o povo de Deus. Então usava muitas vezes outros nomes para explicar, ou talvez para que poucos entendessem, somente aqueles que estavam na verdade. E no versículo 5 ele disse, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Isso não é novo, isso não é novo, não é? Ele está escrevendo algo que já estava escrito em outros lugares. Ele quis dizer que já estava escrito em outros lugares da Bíblia, que o nosso Deus pede para amarmos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor, não é? E a partir do versículo 7,
ele passa a falar dos falsos ensinadores, dos falsos mestres, não é? De como tratá-los. E ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então, todo aquele que não confessa Jesus que veio em carne, não é de Deus. E observe, aqui eu já citei as doutrinas de Cristo. A primeira doutrina é que nós devemos andar em amor e verdade. E a segunda, que nós temos que confessar Jesus que veio como homem, em carne. É exatamente isso que João está dizendo. Aí ele disse: assim é o enganador e o anticristo, porque nem o enganador nem o anticristo confessam que Jesus veio como homem, em carne, não é? Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, João está dizendo que quem não participa ou não aceita esta doutrina de Cristo, perde galardão, não é? E nós precisamos ganhar os galardões completos que Cristo tem para nós. Ele disse no versículo 9, que nós lemos como título: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Não é? Isso, muitas das vezes, os testemunhos de Jeová não aceitam isso aqui, ou não tem isso aqui, mas isso aqui é a palavra, não é? Porque quem está nessa doutrina de Cristo, ele tem o Pai e tem o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis na sua casa. Viu? Não recebeis em sua casa. Nem lhe deis as boas-vindas. Não é? Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Você está vendo como é? Não é? Ele termina a carta fazendo as informações finais e as saudações, quando ele diz assim, no versículo 12: ainda tinha muitas coisas para vos escrever, mas ele não disse que, é como se ele dissesse: eu irei aí falar pessoalmente, não é? Não quis fazê-lo como papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos em viva voz, para que a vossa alegria seja completa, né? Os filhos, veja só como ele usa novamente: os filhos da tua irmã eleita vos salvam. É como ele dissesse: os crentes de outra igreja, não é, estão saudando vocês, não é, nessa carta que João escreveu, não é? Mas observe uma coisa que, aleluia, está no meu coração. O João, ele fala que nós devemos amarmos uns aos outros. Mas, observe uma coisa, ele manda para aqueles que estão na doutrina de Cristo. Nós somos obrigados a amar uns aos outros nos que estão na verdade. Então ele disse: a verdade e amor.
Então nós temos a obrigação de amar, mesmo que ninguém me tolere, o meu jeito é assim, eu não vou mudar, não é? Você pode dizer como você, não, aquele irmão mas nós temos obrigação de amá-lo como ele é, porque ele também está na verdade, na doutrina de Cristo. Isso quer dizer que nós não temos a obrigação também de ter este amor para quem não está na doutrina de Cristo. Porque muitos pensam que nós devemos ter, às vezes a pessoa recebe em sua casa gente que nós sabemos que são devassas, que são errados, que são, não é? Nós temos que tratar essas pessoas não com amor, mas com a verdade, com a palavra. Aí está uma grande diferença. Agora, os que estão na verdade, nós precisamos amarmos uns aos outros, independente de como ele é, não é? Porque o jeito dele que vai mudar é Jesus. Não é? Até em nossa casa, muitas vezes nós queremos mudar alguém, não é? Mas nós não conseguimos mudar, amado, porque quem muda é Jesus Cristo, não é? É por isso que as pessoas que não entendem, muitas vezes veem uma pessoa que era completamente errada no mundo, e de repente ele entra na verdade e muda completamente, porque o Espírito Santo mudou ele. Mas mesmo que ele tivesse ainda com aqueles jeito de fora, nós precisamos amá-lo. Por quê? Porque ele está na doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo, amados, é esta, que nós precisamos amar no amor e na verdade, e precisamos confessar Jesus Cristo, que veio como homem, que veio em carne. E se ele veio como homem em carne, nós estamos perseverando na doutrina, não é? Quer dizer, Jesus Cristo, ele veio, e muitos que negam, não é? O anticristo é que nega. Nós sabemos, amado, que o diabo, quando levou Jesus, não é? Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, não foi assim? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo, não é? Porque o diabo é chamado também, o deserto é a casa dele, não é? É como se Jesus dissesse que venceu ele dentro da sua própria casa. Ele venceu o diabo dentro da sua própria casa, que é o deserto, não é? Porque deserto é lugar de serpente, não é assim? O pronunciamento diz assim, que deserto é lugar de serpente. E a Bíblia diz que o diabo é chamado de serpente. É como se estivesse dizendo que Jesus venceu o diabo dentro da sua própria casa. Glória. Então, amado, o que nós queremos trazer para esta manhã em consagração, nós temos a obrigação de amarmos uns aos outros, perseverando na doutrina, porque nós temos Deus. Independente de como meu irmão é, de como é o comportamento, mas eu tenho a obrigação de amá-lo como ele é, não é? Se ele está verdadeiramente na doutrina de Cristo. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Sabemos nós que hoje à noite nós temos a ceia do Senhor. Amém, amado? Glória ao Senhor. Maravilhoso Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Pai, por esta manhã, por esta oportunidade, meu Senhor, de falar da tua doutrina. Deus grande, santo e fiel, que tu possa abençoar
poderosamente aqueles que tiveram o privilégio de estar aqui nesta manhã, recebendo, Senhor, não de mim, mas de Ti, as bênçãos maravilhosas, meu Senhor. Toda honra e toda glória é para Ti. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém? Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor.